Desde tempos mais antigos, o Senhor tem feito alianças com seus filhos. Mas houve momentos na história em que a autoridade divina foi perdida. Essa perda resultou em um afastamento das ordenanças corretas e na necessidade de uma restauração. Na última dispensação, essa que nós estamos, a restauração ocorreu em 1830, com a organização de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E para que possamos compreender essa verdade, nós devemos retornar ao final do ministério dos primeiros apóstolos, quando por volta de 90 depois de Cristo, João o Amado foi exilado na ilha de Patmos. Naquele tempo, naquele momento, muitas das unidades da igreja começaram a introduzir doutrinas e práticas pagãs na verdadeira igreja do Senhor. O resultado disso foi a perda da autoridade do sacerdócio. E por volta de 200 depois de Cristo, o poder de administrar as ordenanças divinas havia desaparecido da terra. No entanto, nós sabemos que Deus é imutável e eterno, conforme está escrito em Doutrina e Convênios. Por estas coisas sabemos que há um Deus no céu, que é infinito e eterno, de eternidade a eternidade, o mesmo Deus imutável, o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. O Senhor jamais permitiria que seus filhos permanecessem na escuridão para sempre. Porém, com o passar dos séculos, ordenanças essenciais como o batismo foram alteradas e realizadas sem a devida autoridade. Quando então o Senhor restaurou essa verdade através do profeta Joseph Smith. E foi nos ensinado a maneira correta de ministrar essa ordenança sagrada. Todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e se apresentarem com o coração quebrantado e o espírito contrito e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados e estão dispostos a tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, tendo o firme propósito de servi-lo até o fim, serão recebidos pelo batismo na sua igreja. O Senhor estabeleceu claramente os requisitos para o batismo: o arrependimento verdadeiro, humildade e disposição de tomar sobre si o nome de Cristo. Aprendemos que qualquer batismo realizado sem a devida autoridade e sem atender a esses requisitos é considerado inválido. Quando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi restaurada, isso no dia 6 de abril de 1830, Joseph Smith e Oliver Cowdery foram ordenados élderes e organizaram a igreja conforme os mandamentos do Senhor. Esse evento, queridos irmãos, ele marca o cumprimento da promessa de que a autoridade do sacerdócio retornaria à terra para preparar os santos para a segunda vinda de Cristo. Nós não estamos mais à deriva. Novamente, a humanidade tem um direcionamento de profetas inspirados por Deus. Por isso, o próprio Salvador declarou: portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir à medida que ele os receber.
andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Essas palavras nos ensinam a confiar na orientação profética e a seguir as revelações divinas. Hoje nós temos um profeta vivo, o presidente Nelson. Ele continua a nos guiar por meio da mesma autoridade que foi restaurada a Joseph Smith. Também temos o novo e eterno convênio, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a promessa de Deus para nos conduzir à vida eterna. Dentro desse convênio, o Evangelho, nós encontramos ordenanças sagradas, como o batismo e o casamento celestial, que nos preparam para entrar na presença do Senhor. Meu querido irmão, eu não estou a divulgar uma nova doutrina, entenda isso. Foi o próprio Salvador que declarou essas coisas. Eis que vos digo que todos os convênios antigos fiz eu com que neste fossem validados. E este é um novo e eterno convênio, que era desde o princípio. Essas palavras do Salvador querem nos dizer que a antiga aliança foi substituída pela plenitude do Evangelho restaurado. Não basta seguir tradições ou doutrinas alteradas pelos homens. Devemos entrar pela porta correta, que é a autoridade do sacerdócio de Deus. Querido irmão, a história nos ensina que sempre que a humanidade se afasta da verdade, Deus envia seus profetas para restaurá-la. Vivemos em uma época de grande luz, pois temos a plenitude do Evangelho restaurado, o batismo correto, o dom do Espírito Santo e a orientação profética estão novamente sobre a terra. O Senhor nos chama a sermos fiéis a essa restauração e a cumprirmos nossos convênios. Se ouvirmos e seguirmos as palavras dos profetas, guardarmos os mandamentos, seremos abençoados. Vemos esta promessa registrada em doutrina e convênio. Pois eis que abençoarei todos os que trabalharem em minha vinha com uma grandiosa bênção, e eles acreditarão nas palavras dele, que lhes são dadas por meu intermédio. Oro para que possamos fortalecer nossa fé, renovar nossos convênios e andar retamente diante do Senhor, seguindo o caminho que Ele restaurou para a nossa salvação. Chegamos ao final deste episódio, querido. Obrigado por permanecer até aqui comigo. E eu oro para que o Espírito tenha tocado teu coração. E também te peço, deixa o like, compartilha o link, se inscreva no canal e ative o sininho. E na quinta-feira nós nos reencontramos com uma Curiosidades das Escrituras, aqui no canal Escritura Comentada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.